eu sou grata a Ti, porque um dia me alcançaste com o Teu amor e atraíste a Ti. Está sempre comigo, Senhor. Em gratidão eu canto a Ti com coração, venho adorar. Minha alma está bem junto a Ti. És meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão eu canto a Ti nessa noite, Pai, com coração. Venho adorar. Minha alma está bem junto a Ti. És meu Senhor, meu Salvador. O que darei a Ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. Vamos cantar juntos isso? Em gratidão eu canto a Ti com coração, venho adorar. Minha alma está bem junto a Ti. És meu Senhor, és meu Senhor, meu Salvador. O que darei a Ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. O que darei a Ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. Recebe a minha adoração. Recebe a minha adoração. Toda a Tua mão. És meu Senhor, meu Salvador. Deus. Pai do Senhor, meus irmãos, Deus seja louvado por mais este momento de estarmos juntos. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, que possa estar fazendo com que nesse estudo vocês tenham o coração voltado para o estudo da palavra, a fim de serem abençoados pelo Senhor, pela palavra dele, que é luz
para os nossos caminhos, né? É a palavra de Deus quem nos dá vigor espiritual. É a palavra de Deus quem nos faz sentir mais perto de Deus. Então eu quero nesse momento estar saudando cada um de vocês na paz do Senhor. Uma alegria ter conosco diversos irmãos queridos, irmãos amigos, e eu quero então estar saudando neste momento o nosso irmão Márcio, a nossa irmã Dani Medeiros, o nosso irmão presbítero João Louturco, a nossa irmã Sojanira, o nosso irmão Joselito, a nossa irmã Cláudia. Meus irmãos, recebam um abraço forte, um abraço amigo, um abraço apertado de um irmão que ama estar com vocês, participando de todas as bênçãos espirituais, através da palavra, através da oração, através da música. Graças a Deus por esses momentos maravilhosos. Abraço também a nossa irmã Fernanda, que está conosco, o seu esposo Sidney, suas filhas. Deus os abençoe, meus irmãos amados. Vamos orar? Ó Deus querido, nesse instante, quando nós estamos dando início a esta programação de estudo da Tua Palavra, queremos estar, ó Pai, abrindo os nossos corações para o Senhor, a fim de externar nossa alegria em poder estar diante do Senhor, a nossa alegria em poder estar com os irmãos, unidos no mesmo propósito de estudar a Tua Palavra, de conhecer a história da redenção, de conhecer, ó Pai, os Teus planos, de conhecer os Teus projetos revelados na Tua Palavra para nosso conhecimento. Abençoe, Senhor, cada um dos irmãos, que o Senhor possa estar fazendo vencer as suas lutas, que o Senhor possa estar dando vitória nos seus planejamentos, vitória, ó Pai, no seu dia a dia, no seu trabalho. Ó Pai, esteja com eles, com cada um deles, curando enfermidades daqueles que carecem, ó Pai, da cura, e também, ó Pai, provendo meios de sustento para aqueles que estão desempregados. Abençoe, ó Pai, nossos irmãos queridos e amigos. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Abraço também nossa irmã Maria da Guia. Obrigado, minha irmã, por sua presença conosco aqui nesta live, quando estaremos estudando a palavra de Deus. Também a Isaura, né, minha cunhada, uma bênção poder estar com todos vocês nesta programação. Obrigado, meus irmãos, pela participação de cada um de vocês. Obrigado mesmo, Deus os abençoe. A história da redenção é o tema que nós temos estudado todas as quartas-feiras. É um currículo extraído do livro que tem esse tema, História da Redenção. Ele foi preparado para a escola dominical, para o departamento de adultos. Reverendo José Borges dos Santos Júnior foi quem escreveu este livro, foi quem preparou essas lições, e a Casa Editora Presbiteriana editou no ano de 1964, ok? Nós estamos hoje para estudar a lição de número 10, o homem natural. Para esta lição, irmãos, nós vamos estar juntos lendo 3 textos longos. Paciência na leitura, mas a palavra de Deus é assim, né? Tem que ler mesmo. A palavra de Deus não pode nos ser enfadonha. Então, abra suas Bíblias no livro de Gênesis. Primeiramente, no capítulo 25. Gênesis 25. Nós vamos ler primeiramente os versículos 19 a 34. Gênesis 25, versículos 19 a 34. Primeiro texto. Podemos ler? Já encontraram? Então vamos lá. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão.
Abraão gerou Isaque. E Isaque tinha 40 anos quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padarã, irmã de Labão, arameu. Ora, Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse: por que estou eu assim? E foi consultar ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos que foram os dias para ela dar à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo ele como um vestido de pelo, e chamaram-lhe Esaú. Depois saiu seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú, pelo que foi chamado Jacó. Isaque tinha 60 anos quando Rebeca os deu à luz. Cresceram os meninos, e Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo, mas Jacó, homem sossegado, que habitava em tendas. Isaque amava a Esaú, porque comia da sua caça, mas Rebeca amava a Jacó. Jacó havia feito um guisado quando Esaú chegou do campo muito cansado, e disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou muito cansado. Por isso se chamou Edom. Respondeu Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Então replicou Esaú: eis que estou a ponto de morrer. Logo, para que me servirá o direito de primogenitura? Ao que disse Jacó: jura-me primeiro. Jurou-lhe, pois, e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Jacó deu a Esaú pão e o guisado e lentilhas. Ele comeu e bebeu, e levantou-se e seguiu seu caminho. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Então, este é o primeiro texto que nós lemos e nós vamos estar comentando ele no decorrer do estudo da lição. Vamos ler o segundo texto. Antes disso, quero dar também o abraço, né? E a saudação à nossa irmã Roseli. Obrigado, minha irmã, por também estar conosco nesta live para o estudo da palavra. Muito obrigado. Segundo texto, Gênesis 27. Gênesis 27, os versículos 1 a 23. Gênesis 27, versículos 1 a 23. Quando Isaque já estava velho e se lhe enfraqueciam os olhos de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: meu filho. Ele lhe respondeu: eis-me aqui. Disse-lhe o pai: eis que agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Toma, pois, as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim uma caça, e faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-me para que eu coma, a fim de que a minha alma te abençoe antes que morra. Ora, Rebeca estava escutando
quando Isaque falou a Esaú, seu filho. Saiu, pois, Esaú ao campo para apanhar caça e trazê-la. Disse então Rebeca a Jacó, seu filho: eis que ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, dizendo: traze-me caça e faz-me um guisado saboroso para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me de lá das cabras 2 bons cabritos, e eu farei um guisado saboroso para teu pai como ele gosta. E levá-los a teu pai, para que o coma, a fim de te abençoar antes da sua morte. Respondeu, porém, Jacó a Rebeca, sua mãe: eis que Esaú, meu irmão, é peludo, e eu sou liso. Porventura meu pai me apalpará e serei a seus olhos como enganador. Assim trarei sobre mim uma maldição e não uma bênção. Respondeu-lhe sua mãe: meu filho, sobre mim caia esta maldição. Somente obedece a minha voz e vai trazermos. Então ele foi, tomou e os trouxe à sua mãe, que fez um guisado saboroso como seu pai gostava. Depois Rebeca tomou as melhores vestes de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais moço. Com as peles dos cabritos, cobriu-lhes as mãos e a lisura do pescoço. Pôs o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E veio Jacó a seu pai e chamou: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó ao seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te, pois, senta-te, come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Perguntou Isaque a seu filho: como é que tão depressa a achaste, meu filho? Respondeu ele: porque o Senhor teu Deus a mandou a meu encontro. Então disse Isaque a Jacó: chega-te, pois, para que eu te apalpe e veja se és meu filho, Esaú mesmo, ou não. Chegou-se Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não o reconheceu, porquanto as suas mãos estavam peludas, como as de Esaú, seu irmão, e o abençoou. Esse é o segundo texto. Agora vamos ao terceiro texto. Terceiro texto. Gênesis 29, versículos 21 a 30. Tem mais irmãos que entraram na live e eu não consigo identificar, mas quero também saudar nosso irmão Osmar, que sempre está conosco também nas lives e que agora está morando longe, né, meu irmão? Está em Bertioga. Obrigado também por sua presença conosco sempre. Obrigado, irmão, obrigado. Então, a Edileuza também, minha prima. Obrigado, irmã, por estar conosco nessa live também, para a gente estar estudando a palavra de Deus. Um abraço a você, esposo, e também o papai, né? Abraço em todos eles. Vamos lá. Gênesis 29, os versículos 21 a 30 é o terceiro texto, né? Hoje tem muita leitura bíblica para que a gente entenda o estudo. Vai ser um estudo rápido, né? E não vai passar do nosso horário, não. Pode ficar tranquila, né? Vamos lá, então. Gênesis 29, versículos 21 a 30. Então Jacó disse a Labão: dá-me minha mulher, porque o tempo já está cumprido para que eu a tome por mulher. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e fez um banquete. À tarde tomou a Leia, sua filha, e a trouxe a Jacó, que esteve com ela. Labão deu sua serva Zilpa por serva a Leia, sua filha. Quando amanheceu, eis que era Leia, e não Raquel.
pelo que perguntou Jacó a Labão: que é isto que me fizeste? Porventura não te servi 7 anos em troca de Raquel? Por que então me enganaste? Respondeu Labão: não se faz assim em nossa terra. Não se dá a menor antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo trabalho de outros 7 anos, que ainda me servirás. Assim fez Jacó, e cumpriu a semana de Leia. Depois Labão lhe deu por mulher sua filha Raquel, e Labão deu sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha. Então Jacó esteve também com Raquel, e amou a Raquel muito mais do que a Leia, e serviu com Labão ainda outros 7 anos. Esse é o terceiro texto que nós lemos, né? Os 3 textos vão hoje compor o nosso estudo. Eles vão estar baseados nesses 3 textos lidos no livro do Gênesis. Saudar também na paz do Senhor nosso irmão Eric. O Eric nos visitou domingo passado na escola dominical e agora está aqui também nessa live. Obrigado, Eric, por sua presença. Deus o abençoe. Vou repetir, até porque o Eric entrou agora, os outros irmãos já ouviram, alguns outros também entraram depois. Os que têm acompanhado sabem. Todas as quartas-feiras nós estamos estudando o tema A História da Redenção. É um tema longo, lições para 1 ano de estudo. E hoje nós vamos estar estudando a lição 10. Esses estudos começam desde a criação, o Gênesis, lá quando Deus começou a criar todas as coisas. E veio seguindo o livro do Gênesis, falando sobre o dilúvio, primeiro falando sobre a queda do homem, depois falando sobre o dilúvio, depois falando sobre o chamado de Abraão, depois falando sobre Isaac, o casamento de Isaac. Agora vamos falar sobre Jacó, né? Sobre Jacó, a história de Jacó e Esaú. No primeiro texto lido, nós vimos o nascimento de Jacó e Esaú. E ainda Esaú vendendo o direito de primogenitura a Jacó, seu irmão mais novo. Eles eram gêmeos, porém Esaú nasceu primeiro que Jacó. Segundo texto, fala acerca do momento em que Isaac vai abençoar o primogênito, mas então, como Esaú havia vendido o direito de primogenitura a Jacó, Raquel, a mãe de Jacó, ouvindo a conversa, falou com ele acerca disso, de que o seu pai estava para dar a bênção ao primogênito, que era Esaú. Fez ela como Isaac havia pedido a Esaú. Então Jacó se apressou, foi à frente e recebeu a bênção que era para ser de Esaú. Recebeu para ele porque Esaú a tinha vendido. Então ele enganou o seu pai e recebeu a bênção no lugar do seu irmão mais velho. E aí então ele teve que fugir, porque o seu irmão ficou muito bravo e queria matá-lo. Então ele teve que fugir. Fugiu para as terras, onde estavam lá os parentes da sua mãe. Ele encontrou Labão, que era irmão de Rebeca, sua mãe. Trabalhou 7 anos para Labão, a fim de que ao final desses 7 anos, Labão lhe desse Raquel por esposa, porque ele amava Raquel. Mas na noite do casamento, para as núpcias, Labão enganou Jacó. E ao invés de dar Raquel como esposa, deu Lia. E ele coabitou com Lia. E logo cedo, quando estava às claras, viu o que o seu sogro havia feito. Questionou acerca disso.
o seu sogro, então, pediu que ele trabalhasse mais 7 anos, a fim de que, então, recebesse por esposa também Raquel. É isso que a gente vai estar colocando no estudo de hoje. O tema da lição hoje, que é a lição 10, é o homem natural. Este é o tema, o homem natural. E é este aspecto que nós vamos estar enfatizando nas considerações desses 3 textos. E a gente pode, então, pensar o que significa o homem natural. E aí a gente pode ler na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, o versículo 14. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, o versículo 14. E aí diz o apóstolo Paulo: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, segundo a Bíblia, o homem natural é o homem antes de ser alcançado pelo Santo Espírito de Deus, para que se tornem homem espiritual. Então, o homem natural é o homem antes de ser alcançado pelo Espírito de Deus, que regenera e transforma o homem natural em uma nova criatura. Sendo ele regenerado, agora se torna homem espiritual, ok? Então, nós vamos também falar mais sobre isto dentro do assunto. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, abençoe-nos agora no estudo da palavra. Ilumina as nossas mentes, ó Deus, para que, no poder do Espírito, possamos compreender o ensino da palavra. Oramos, ó Senhor, no nome de Jesus. Amém. Pois bem, vamos lá. Irmãos, Jacó é o vulto central na história do povo hebreu. Em certo sentido, ele é o verdadeiro pai da raça, porque tendo ele 12 filhos, cada um deles compôs uma das tribos que compôs a nação de Israel, que era uma nação com 12 tribos. Abraão teve vários filhos, mas foi de Isaac que veio a linhagem israelita. Isaac, filho de Abraão, teve 2 filhos, mas a linhagem passou a Jacó, o filho mais novo. Os filhos de Jacó constituíram a grande família israelita. Em outras palavras, de Abraão e Isaac procederam vários povos, mas de Jacó procedeu um só povo, o povo de Israel. E é digno de nota que este povo conserva, através dos tempos, as mesmas características que podemos descobrir em Jacó. Aí então, mais uma vez, vamos lembrar que a história da redenção descreve os homens tais quais eles são. A Bíblia não esconde as fraquezas dos homens para apresentar somente as partes positivas. Ele mostra os homens de Deus, os seus aspectos positivos, a sua crença, a sua fé, o seu temor. Fala até de homens justos, apresenta-os até como homens justos, como é o caso da frase que é direcionada a Abraão, mas também mostra as fraquezas, mostra os erros, mostra o fruto da sua natureza pecaminosa. Não esconde nada. Então, é por isso que nós vamos ver que o retrato de Jacó, apresentado aqui na Bíblia, impressiona muito. Ele é um homem de personalidade forte e cheio de defeitos. É um homem como todos os homens pecadores no seu estado natural. É um esplêndido espécime do homem natural. E aí então, repetindo,
o termo natural, repetindo a explicação do que significa homem natural. Então, o termo natural vem de um verbo latino que significa nascer. Natural significa nascer. Portanto, quando o tema é o homem natural, significa que é o homem como ele nasceu. É o homem como ele nasce, sem as modificações da graça divina. É o homem antes da conversão. Então, o homem antes da conversão é apresentado na Bíblia como sendo o homem natural. É o barro sem a modelagem. É o homem antes da regeneração do Espírito Santo. Então é bom conhecê-lo, conhecer Jacó na sua natureza natural, Jacó como um homem natural, para melhor apreciar e depois perceber a obra que Deus fez com ele. Ok? Verificado que o povo hebreu, salvo alguns indivíduos, apresenta sempre as mesmas características que marcaram Jacó. Homens de Deus, chamado nação de Deus, chamado povo de Deus, mas cheio de falhas. Não é verdade? Cheio de falhas. Assim como Jacó. Então, esse povo herdou também isso de Jacó, e Jacó herdou dos seus pais herdaram de Adão. Né? É o homem natural. É o homem com a sua natureza natural, antes ainda da sua conversão. Ok. Então, o pai da raça, como homem natural, segue-se que a raça foi separada para uma função histórica que exerceu e da qual lhe advieram benefícios e privilégios temporais. Ou seja, a questão da formação da nação de Israel, do povo de Israel, não significava que todos os povos, aliás, que todos os membros dessa nação, que todos os indivíduos, cada um deles eram crentes. Ali significa uma nação. Uma nação. Uma nação que tinha pessoas tementes a Deus, fiéis a Deus, e outros não tementes. Alguns que eram verdadeiros adoradores, adoravam somente a Deus, mas outros que adoravam também outros deuses, não tinham a mesma fé dos seus antepassados. Era uma nação. Assim como acontece em muitas famílias, né? Temos famílias que os pais são crentes, ou só o pai é crente, a mãe às vezes não é, alguns dos filhos às vezes também não são. Então, assim era a nação de Israel. Era uma nação de uma linhagem natural. Era o povo de Deus numa linhagem natural. Era um povo escolhido por Deus para receber dele os profetas, as profecias. É desse povo que vem Jesus Cristo. Mas como povo, como nação, eram homens naturais, nem todos eram espirituais, nem todos haviam passado pela conversão, entenderam? É verdade que eles participaram dos benefícios e privilégios temporais da graça de Deus pelo pacto que ele fez com Abraão, o pacto que também depois passou a Isaac e Jacó. Então Deus fez esse pacto com Abraão, de que dele sairia uma grande nação. E esse pacto que Deus fez com Abraão, ele passou aos filhos de Abraão, aos filhos dos filhos, passou a Isaac e os seus filhos,
Portanto, passou a nação de Israel. Né? Então, eles eram filhos de uma raça espiritual, porque Abraão era homem de Deus, temente a Deus. Isaac era homem de Deus, temente a Deus. Jacó se tornou também homem de Deus, temente a Deus. Mas os seus filhos daí para frente já começaram a não agir como homens espirituais. Falharam e muitos deles se apresentaram como homens naturais, mas eram os filhos da promessa, ok? Eram os filhos da promessa. Agora, depois de passado esta nação composta de homens naturais, Deus formou uma nação de homens espirituais. Agora estes, ou esta nação de homens espirituais, este povo de Deus, esse que é a igreja, esse compõe não somente a raça de Israel, o povo de Israel. O povo de Israel está também dentro dessa linhagem, mas somente aqueles que são tementes a Deus. Então, quem está nessa linhagem do povo de Deus hoje, depois da vinda de Jesus Cristo, são os filhos de Israel, os judeus, os israelitas, que se converteram a Jesus Cristo. Os que não se converteram não faz parte dessa igreja. Está entendendo? E nessa igreja, nesse povo de Deus, nessa raça escolhida por Deus, a raça espiritual, ela tem também outras raças. Ela tem também os gentios. Ela tem crentes do povo de Israel, crentes brasileiros, crentes japoneses, crentes americanos, crentes de todas as raças. Esta é a raça espiritual. Essa é a nação espiritual. Esta é a igreja. A nação natural é o povo de Israel. Os descendentes de Jacó, descendentes de Isaac, descendentes de Abraão. Descendentes por natureza carnal. Então são os homens naturais. Esta raça tem também homens espirituais. Eu espero que os irmãos tenham entendido essa explicação, mas os irmãos depois podem consultar Romanos capítulo 9, os versículos 6 a 8. Romanos capítulo 9, os versículos 6 a 8. Anote aí para vocês depois conferir. O apóstolo Paulo vai dizer isso, que o verdadeiro israelita não é aquele que é circuncidado, assim como fazia o povo de Israel. Que o verdadeiro israelita é aquele que tem o coração circuncidado pelo Santo Espírito de Deus, ok? Então, mas vamos voltar então à questão do estudo de Jacó, um homem natural. Então, vamos lá. Vamos ver então os aspectos salientes e marcantes de Jacó como um homem natural. Primeiro, a sua astúcia e violência. Astúcia e violência, características do homem natural. Então, uma das características do homem natural, não só Jacó, uma das características do homem natural. Essa também estava em Jacó, estava em Esaú. Astúcia e violenta. Então veja, dois irmãos, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, portadores do mesmo sangue, mas tão diferente um do outro. Um amigo do campo e da caça, mas afeito à violência, imprevidente, profano. Outro, aquele era Esaú. Outro, amigo da casa, afeito às sutilezas e às intrigas com o que se defende dos mais fortes,
aqueles que pela fraqueza física acaba descobrindo a inteligência, a astúcia. Esse é Jacó. Mas os dois tinham um traço em comum. Aquele traço que Paulo descreve em duas frases. Ele fala assim: homens amantes de si mesmos. Então esse é o homem natural. Homens amantes de si mesmos, que só tratavam do que era seu. Ou seja, homens egocêntricos. Este é o homem natural. É uma característica do homem natural. Eles são egocêntricos. Pensam somente em si mesmo. Tem o eu como centro do mundo e de tudo. Alguns usam da violência, como Esaú. Outros usam da astúcia, como Jacó. Mas cada um usava o que podia a serviço exclusivo de si mesmo. Isto é característica do homem natural. O homem, ainda antes da conversão, o homem sem a regeneração, o homem sem a transformação que o Espírito faz depois que alcança o coração. Tão diferentes um do outro nos aspectos acidentais e na essência real da sua natureza, iguaizinhos. Dois episódios mostram as diferenças acidentais da conduta e a igualdade da natureza. Então aqui é aquela questão do prato de lentilha, né? O primeiro é a velha história do prato de lentilhas em que Esaú, de maneira profana e insensata, atirou fora, com as suas grandes prerrogativas, a sua própria dignidade pessoal. Jogou isso fora. Jogou fora o seu direito de primogenitura, porque naquele momento estava pensando apenas em matar a fome. Não estava pensando no futuro, não estava pensando na questão espiritual, não estava pensando naquela bênção que representava o selo de Deus, representava a continuidade daquele pacto que Deus havia feito com o seu povo. Ele não pensou nisso. Ele julgou a matéria apenas em função do seu prazer pessoal, sem qualquer referência à descendência ou a pacto dos seus antepassados. Buscava o imediatismo. Pensava somente no momento. Assim é o homem natural, não é mesmo? Pessoas que só pensam no agora, só pensam nos prazeres da vida. Pessoas que são egocêntricas, não estão pensando nas coisas lá do alto, não é assim? O homem natural. Nesse mesmo episódio, irmãos, aparece pela primeira vez a sagacidade incrível de Jacó e sua mais incrível ousadia para explorar, em seu benefício próprio, a fraqueza do seu irmão. Jacó era aquele bonzinho que gostava muito de todos, mas no fundo era amigo de si mesmo. Um, porque desprezou o seu legado. O outro, porque explorou a situação. Ambos agiram em função de um mesmo princípio, o homem natural. Estão entendendo? O outro episódio, que é também incomparavelmente mais grave, porque nele aparece, além da astúcia, a mentira, a fraude e o desrespeito ao pai, já velho e cego, é o caso da usurpação da bênção. O caso da bênção que Jacó tomou. Aí é que se vê bem o homem natural, que crê mais na sabedoria dos homens do que na sabedoria de Deus, que confia mais na posse imediata, embora fraudulenta, do que no cumprimento remoto das promessas de Deus. Irmãos, Deus havia dito em profecia
Rebeca, que o mais velho iria servir ao mais moço. Deus mesmo, dentro das suas providências, ia fazer com que isso acontecesse no tempo certo. Mas aqui agora, tanto Jacó como Rebeca tentam antecipar as coisas. Mostram que não tem confiança no plano de Deus. Então, agem em virtude da sua própria visão de que aquele era o momento de tirar a bênção que seria de Esaú para Jacó. Não levaram em consideração os direitos alheios. Tratou de buscar apenas o que era seu. Nenhum pensamento acerca da justiça de Deus, da providência de Deus. Tanto assim que todos os meios, inclusive a mentira e a fraude, lhes pareceram úteis para alcançarem seu objetivo. Então, isto é característica do homem natural. O homem ainda não alcançado pela graça transformadora do Evangelho. O segundo aspecto é pecado e superstição, que aparece também em Jacó, ainda quando homem natural. Veja, depois de praticar a fraude, vem as consequências que são inevitáveis, isto é, o pecado medrou e com ele apareceu o medo. Esaú jurou matar Jacó. Isso representa a violência. Rebeca resolveu salvar o filho e, para não ouvir recriminações de Isaac, alegou um motivo razoável que Isaac aceitou para mandá-lo embora. Usou da astúcia. O que ela apresentou era verdade, porque para se cumprir a vontade de Deus, Jacó não deveria casar com as mulheres cananeias, como fez Esaú. Então, ela usou dessa astúcia para que Jacó, então, fugisse, né? E aí, então, Isaac mandou ir até a casa dos parentes dela, a casa de Labão, que era irmão dela, a fim de ali ele encontrar uma esposa, a fim de não se casar com as cananeias, como fez Esaú. Jacó partiu. No caminho teve uma experiência religiosa verdadeira. Só que ali ele ainda se apresenta como homem natural. A visão foi magnífica. Ele ouviu promessas de Deus. Só que ele ainda a interpretou e a recebeu como homem natural. E então, ao invés de um coração religioso, de uma mentalidade religiosa, o que ele mostrou ali foi superstição. Que é outra coisa também que aparece do homem natural. O homem natural é esse que é supersticioso. Dentro dessa questão da superstição, e que apareceu em Jacó, e que mostra que ele ainda naquele momento era um homem natural, ainda sem a transformação no coração, é que, por exemplo, ele mostrou ignorância. Olha o que ele falou. Deus está nesse lugar e eu não sabia. Né? Deus está nesse lugar e eu não sabia. Ignorância. Medo. Em vez de alegria, sentimento de segurança pela presença de Deus, ele teve medo. Temeu diante do anjo. E ainda o terceiro ponto, a contradição. Ele disse, esse lugar é a porta do céu. Ali não era a porta do céu. Era um lugar terrível. Né? Era um lugar deserto. Mas ele disse, aqui é a porta do céu. Por causa dessa questão da superstição, de ter visto ali o anjo de Deus. Meus irmãos, o outro aspecto ainda é um espírito utilitário, que essa é uma das marcas inconfundíveis do homem natural. Ele procura promessas interesseiras. É o que ele fez, tratou logo de explorar
as possíveis vantagens daquela experiência religiosa. Ele diz, se me abençoares, dar-te-ei o dízimo. Percebe? Então, essas são características do homem natural. O homem ainda não transformado, ainda não convertido. Uma terceira coisa, que é a última que nós vamos considerar, para poder nosso estudo ir terminando, né? E aí a gente continua depois numa outra lição, com outro aspecto, é o engano e contenda. Na visão que Jacó teve, Deus lhe declarou que não o largaria mais até que ele tivesse feito tudo o que tinha determinado. Em outras palavras, Deus estava decidido a o endireitar. E aí como é que Deus faz? Deus faz coisas grandiosas, Deus usa todas as circunstâncias, Deus combina as circunstâncias para tirar o homem do lugar em que ele está e amolecer o seu caráter e mudar o seu coração e mudar a sua visão. Jacó foi para longe e achou-se numa luta que não lhe deu mais sossego. E dois elementos devem ser especialmente mencionados. Primeiro, o amor de Jacó. O amor de Jacó. E segundo, a astúcia de Labão. Com o amor a Raquel, Deus colocou freio na boca de Jacó. De modo que aí então ele não mais quis voltar para casa. Ele se aquietou, sossegou o coração por amor a Raquel. E ali mostrou humildade e trabalhou. Trabalhou e por um tempo trabalhou para Labão. Depois, por amor a Raquel, trabalhou 7 anos a fim de conquistá-la. Não conquistar Raquel, porque ela também o amava, mas a fim de a ter como esposa, o pai dela, Labão, exigiu que ele trabalhasse 7 anos. E com a astúcia de Labão, Jacó se viu diante de um adversário que usou a mesma força, a mesma arma, a mesma artimanha que ele tinha usado antes para com seu irmão Esaú. Deus fez com que ele recebesse essa mesma lição, a fim de que ele caísse em si e fosse transformado por Deus. Assim como ele, com a astúcia, enganou o seu pai para herdar a bênção que era de Esaú, agora Labão o engana. Com a astúcia de Labão, ele então se vê obrigado a se humilhar e desenvolver uma nova mentalidade, né? E aí então podemos dizer que essa luta o levou a sentir que dependia mais da bênção e da proteção de Deus do que a sua própria astúcia. A partir daí, ele foi sendo moldado, ele foi sendo polido por Deus, ele foi sendo transformado por Deus, ele foi se transformando num homem espiritual. Agora, o homem natural sendo moldado por Deus, o homem natural sendo transformado por Deus, o homem natural sendo polido por Deus, o homem natural se transformando num homem espiritual. Para isso, Deus usou esse meio. E agora, era uma luta do homem natural contra o homem natural. Como diz Paulo, né? Enganado e sendo enganado. Jacó era o enganador. Agora está sendo enganado por um outro enganador. Ou seja, Jacó, que era o enganador, agora encontrou um outro enganador mais traquejando que ele mesmo. E assim aprendeu que o engano é a causa de contenda.
o engano é a causa de contenda e não fator de segurança. Foi por causa de ter enganado o seu irmão que ele acabou contendendo com o irmão a ponto do irmão jurar matá-lo. Mas, meus irmãos, para terminar essa lição, convém realçar mais uma vez que a inconstância, os interesses e os enganos dos homens não anulam a fidelidade de Deus e não impede a ação da providência de Deus. Deus havia prometido que Jacó seria o que herdaria as bênçãos do pacto que ele havia feito com Abraão e Isaque. O mais moço, o mais velho, servirá o mais moço. Deus então já havia planejado que Jacó herdaria a bênção do pacto. Não precisava das artimanhas de Jacó para isso. Deus seria e é fiel. E nada impede a ação da sua providência. Foi o que aconteceu então com a vida de Jacó. Daí para frente, tudo que aconteceu na vida de Jacó era desígnio de Deus para que ele se tornasse o pai de uma grande nação, para que ele se tornasse o Israel. Né? Então, veja, dentro do desígnio de Deus, só para finalizar, qual era o desígnio de Deus na fuga de Jacó? Nós não sabemos. Mas, aliás, ele não sabia, mas hoje nós sabemos. O desígnio de Deus na fuga de Jacó era tirá-lo daquele ambiente do lar mal organizado para uma luta onde ia temperar o seu caráter. E foi o que aconteceu. Né? Ali, longe dos seus, o seu caráter foi temperado, foi modificado, Deus foi transformando. E todos, sem saber, concorreram para isso. Tanto Jacó como Rebeca, Jacó mesmo como Rebeca, né? Como o próprio Esaú, todos, como o próprio Isaac, todos concorreram para que tudo aquilo acontecesse dentro dos planos de Deus. Deus usa os meios, né? Os meios para que os seus planos possam ser levados a efeito. E tudo foi assim. A fuga de Jacó, depois a volta de Jacó, todas as coisas foram planos de Deus para que Jacó pudesse então ser abençoado e se tornar o pai de uma grande nação. Podemos declarar, para finalizar, podemos declarar que Deus age em nossas vidas de maneira grandiosa para a realização dos seus planos em nós e através de nós. Amém? Vamos repetir essa frase. Deus age em nossas vidas de maneira grandiosa para a realização dos seus planos em nós e através de nós. Que Deus o abençoe e que você possa viver esta fé, esta bênção, esta compreensão, essa doutrina de que Deus é aquele que pode todas as coisas e Ele usa todos os meios para que os seus planos venham a ser levados a efeito. Amém? Deus abençoe vocês. E aí, então, na próxima quarta-feira, teremos, então, mais uma aula dentro dessa aula, que é a história da redenção. Eu espero que vocês acompanhem, porque é como uma novela, né? São os capítulos, né? São os capítulos, para vocês, então, entendendo. Como dissemos, vamos ver toda a história do povo de Deus no Velho Testamento, chegando até Jesus Cristo, que aí é quando se completa a história da redenção. Ok? Um abraço a todos. Quero lembrar e convidá-los para estar na próxima sexta-feira, numa nova live, aí não mais para estudo,
mas para culto, né? Próxima sexta-feira é culto, com louvores, com oração, né? Com pregação da palavra, amém? E vamos estar cultuando a Deus, ok? Que Deus enriqueça suas vidas com o estudo da palavra do Senhor. Até mais. Um abraço, Eric. Muito bom ter você conosco, né? Espero que você continue então nessas aulas para você entender as aulas que falam sobre a história da redenção. E os demais também, né? Que Deus os abençoe. Um abraço a todos, um beijo e que tenham uma boa noite. Até mais.